Liechtenstein é um país europeu que concentra muitas riquezas e seu povo também é muito rico, tanto culturalmente quanto monetariamente. Vamos conhecer então a economia deles agora, tenho certeza que você vai ficar chocado. Bom, Liechtenstein ele está localizado entre a Áustria e a Suíça, tem apenas 160 km² e uma população de aproximadamente 40 mil habitantes. Ele, junto com San Marino e o Vaticano, que nós temos 2 vídeos falando sobre eles aqui no canal, estão entre os 10 menores países do mundo. O sistema de governo deles é uma monarquia constitucional. O que acontece? Eles têm uma família real, que governa o país, porém, para fazer toda a parte legislativa, legislar de fato o país, eles têm um parlamento para isso. É um pouco diferente do sistema de governo da Inglaterra, por exemplo. Lá é uma monarquia parlamentar, ou seja, a monarquia, a família real, tem a função do parlamento. Eles não fazem parte da União Europeia, tá? Até por isso, a moeda oficial deles é o franco suíço e não o euro. Mas eles fazem parte do espaço Schengen, que eu já tinha comentado aqui no vídeo, mas vou comentar de novo. O que é o espaço Schengen? É um acordo de livre circulação entre os habitantes que fazem parte dos países que compõem esse acordo, Funciona como se fosse um acordo de território sem fronteiras, e a língua oficial deles é o alemão. O PIB do país é extremamente alto pelo tamanho que o país tem, É de aproximadamente 6,5 bilhões de dólares. Isso é resultado de um imposto muito baixo para as empresas que tem no país. Lá as empresas pagam, em média, 18% de imposto. E aí, até por isso, possui uma concentração também muito grande de indústrias. Só para ter uma noção de como o imposto mais baixo ajuda no desenvolvimento econômico do país, lá existem mais empresas do que pessoas. São 75 mil empresas para 40 mil habitantes. Se dividisse o número de empresas pelo número de habitantes, daria mais ou menos 1,875 empresas por habitante. Porém, eles têm algumas outras fontes de arrecadação que até são principais, como o cultivo de alguns cereais, que são trigo, aveia, milho e centeio, a produção de vinhas, de vinícolas, e também a produção de algumas frutas. Nas indústrias, eles estão muito fortes na indústria têxtil, na farmacêutica, em próteses dentárias, instrumentos de precisão, refrigeradores e algumas outras indústrias para a produção de bens de consumo. Outra fonte de renda muito forte também na região, toda a região, envolvendo até Áustria e Suíça, é o turismo. Por ser um país muito pequeno, eles dependem muito de importações, como energia e também alimentos. Mas a indústria e a economia interna do país é tão forte que toda a produção supera em muito mais de 100% do que eles precisam gastar para importar. Agora vamos falar do PIB per capita, que na minha opinião é o indicador mais chocante. O país é muito pequeno, como eu falei, e atualmente ele está em segundo lugar do mundo. São 180 mil dólares anuais. Isso com a cotação de hoje, de 5,65 no dia 30 de março, dá nada mais nada menos do que R$ 84.700 se dividisse isso por 12 meses. Com isso, não existe número de pessoas pobres, não existem indicadores que mostram a pobreza do país e também não existe dívida externa. Legal! Bem louco! Dá para perceber que o país é muito próspero economicamente. O IDH deles é de 0,919, que está entre os 20 maiores índices de desenvolvimento humano do mundo. Ou seja, eles têm uma qualidade de vida também muito boa, muito superior aqui ao Brasil. E o índice de liberdade econômica do país ele não é calculado, mas pelo histórico e pelo número de empresas que tem no país, a gente pode considerar que o país é muito livre economicamente. Isso é mais um exemplo de como o investimento nas indústrias, na economia interna e também na liberdade civil, individual e econômica faz um país prosperar economicamente e muito. E até por isso, Liechtenstein, que é um país tão pequeno, faz bonito quando o assunto é economia. Então já deixem um like e se inscrevam para não perderem nada sobre economia e também política mundial. Sem mais, vamos ficando por aqui. Um abração.